Deus colocou no meu coração falar para homens, mas Ele só colocou no meu coração de falar para homens depois que eu fiz a pergunta, o que é ser o homem? Quando eu me torno homem? Eu estava prestes a casar e essas perguntas vieram ao meu coração e eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Então isso começou a arder no meu coração e como eu fiz uma pesquisa mais profunda, Deus me levou a escrever um livro. O que era inicialmente para você acabou virando um material. Exatamente. E isso foi muito legal porque a maior beneficiada foi a minha esposa dentro de casa. E agora é a minha filha. E Deus, Ele colocou um título no meu coração, que é, tem homem aí? É uma pergunta. Tem homem aí. Ó. É uma pergunta e é uma paráfrase da pergunta de Golias. Golias está há 40 dias diante do exército de Israel, 2 vezes por dia, gritando, não tem homem aí para se posicionar, para vir encarar, lutar? né? Porque todos os dias ele estava procurando um homem que se posicionasse para resolver aquela situação. Era lícito, tinha recompensas, o rei estava procurando alguém. E o interessante, né? O desafio que revela a coragem de Davi é o mesmo desafio que revelou a covardia do rei Saul. Porque uma coisa sempre mostra a outra, né? Exato. Um posicionamento mostra um não posicionamento. Exato. E a pergunta veio no meu coração porque não era uma pergunta apenas de Golias, era uma pergunta do exército inteiro. Era uma pergunta também das mulheres e dos filhos dentro de casa. Porque se os homens do exército eles perdessem a batalha, elas seriam escravizadas. As crianças, as mulheres. É uma pergunta que não apenas ecoava na boca de Golias, na boca do rei, na boca do exército, na boca das mulheres e crianças, mas é uma pergunta que ecoa até hoje na nossa sociedade. E Deus colocou esse título no meu coração e o subtítulo, o fundamento da masculinidade, que eu trago Jesus não apenas como um referencial de masculinidade, porque todos nós temos referenciais, os nossos pais, os nossos avós, os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos professores. Sempre tem alguém que é um referencial de masculinidade, mas Jesus é o nosso modelo. E o interessante é que o próprio Davi ele se tornou um referencial de masculinidade, mas nós não podemos copiar tudo que Davi fez, porque ele errou em muitas coisas, principalmente na área familiar. Apesar de ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus, um dos motivos por ele sempre estar se arrependendo, sempre estar reconhecendo o seu erro, mas eu trago Jesus como nosso fundamento da masculinidade e trazendo também essa clareza, porque muitos olham para Jesus como o cara perfeito, o cara que é Deus, o cara que é o Salvador. E até um discípulo meu chegou para mim e falou assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Jesus, ele é o nosso modelo, até porque ele disse, as obras que eu faço, vocês também poderão fazer e obras ainda maiores. Isso quer dizer que nós somos deuses para fazer a mesma coisa que Deus fez? Não. Ele se despojou da sua glória, dos seus atributos de Deus, ele continuou sendo Deus em essência e identidade, e ele foi um homem comum, cheio do Espírito Santo. E ele traz esse exemplo aí para a gente, apontando que nós podemos ser homens comuns, cheios do Espírito Santo, modelando ele e chegando à perfeita varonilidade que é mencionada em Efésios capítulo 4.